Nós vamos ler este texto, vamos iniciar com a leitura deste texto e depois vamos falar sobre memórias eternas de uma minoria que muda o mundo. Diz o texto a partir do versículo 16. Os que honram o Senhor falaram então uns com os outros, e o Senhor escutou com atenção o que eles diziam. E na presença do Senhor foi escrito um memorial sobre os que honram o Senhor e respeitam a sua autoridade. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles voltarão a ser meus. No dia que eu vou preparar, eles serão a minha propriedade. Terei compaixão deles, como um pai se compadece do filho que lhe obedece. Assim verão, de novo, a diferença que existe entre o bom e o mau, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amigos, Advento é uma época do calendário litúrgico que nos treina a esperar. Mas nós não esperamos no vazio nem por algo que não sabemos que vai acontecer. Nós estamos à espera do rei que está a chegar. No tempo de Malaquias isto parecia algo impossível, porque o povo estava à espera de o rei que ia chegar, mas que não chegava. E a esperança tinha desaparecido. A angústia era grande. O culto, como dizíamos a semana passada, estava vazio. Quem liderava não tinha o coração a arder. E como quem liderava não tinha o coração a arder, o povo também não. Como quem liderava tinha perdido a esperança, quem escutava também não tinha esperança. Então as pessoas seguiam os rituais, tinham toda a religiosidade, iam ao templo, faziam ofertas, só que nada disso mostrava intimidade com Deus. E chegavam a perguntar, no meio daquilo tudo, onde está Deus? O templo antes era belo, as memórias que tinham de outras pessoas diziam que o templo era lindíssimo e agora o templo era só um espaço de louvor e adoração, tinha perdido a grandiosidade de antigamente. Não havia fervor, não havia avivamento, havia religiosidade, as pessoas iam lá. Então a espera era uma espera angustiante, é como quem espera por algo que sabe que não vai acontecer. O povo via cansado, desiludido, espiritualmente estava frio. Mas havia uma minoria, um pequeno remanescente, que continuavam a falar sobre si com a esperança de que algo grandioso ia acontecer. Um pequeno grupo, suficientemente pequeno para ser despercebido, para passar despercebido no meio da multidão, mas grande o suficiente para ser escutado pelo Pai. E havia esta minoria fiel que Deus escutava. E esta minoria, este pequeno grupo, vai fazer com que haja um reavivamento espiritual no próprio povo ao longo do que vai acontecer nos anos seguintes. Era tão importante que o próprio texto vai dizer que há memórias eternas que são escritas porque este grupo permaneceu fiel. Advento é isso. É a certeza de um Deus que vem. E por isso nós somos fiéis. Não esmorecemos. Continuamos a celebrar no nome do Senhor. Permanecemos fiéis até ao fim. O texto que hoje lemos e que agora vamos falar vai ser dividido em três partes. A primeira, a palavra que Deus escuta. Segundo, o valor que Deus atribui aos seus. E a terceira, a diferença que Deus torna visível. O versículo 16 diz: os que honram o Senhor falaram então uns com os outros. E o Senhor escutou com atenção o que eles diziam. E na presença do Senhor foi escrito um memorial sobre os que honram o Senhor e respeitam a sua autoridade.
A primeira grande verdade deste texto que lemos é simples e revolucionária ao mesmo tempo. Mesmo quando o povo de Deus não é fiel, Deus continua a escutar, os poucos continuam a ser. Mesmo quando o povo de Deus, na sua generalidade, não ouve o Senhor, Deus continua a escutar aqueles que são fiéis. Mesmo quando estamos envolvidos numa cultura que banalizou a presença de Deus através dos rituais, Deus continua a escutar aqueles que são fiéis. Deus continua a escutar-te se fores fiel. Deus continua ao teu lado, presente, a querer escrever um memorial sobre ti, se tu fores fiel. A maioria tinha desistido, a maioria estava desiludida, e quando há desilusão, há um abandono de esperança. Tinham perdido o entusiasmo, a reverência, tinham perdido o temor, tinham perdido a chama do avivamento. Mas havia um pequeno grupo que ainda falava de Deus. Havia um pequeno grupo que continuava a falar de Deus no seu dia-a-dia, que se animava mutuamente, que não permitia que o nome de Deus fosse esquecido. Ainda se lembrava do caráter de Deus. E porque havia este grupo, o texto diz que Deus escutou atentamente e escreve, e é escrito um memorial na sua presença. Ou seja, Deus registra o que a minoria fiel diz e faz. Nada do que nós fazemos quando é com fidelidade é esquecido por Deus. Mesmo quando parece que ninguém à nossa volta reconhece o que é feito, quando é com fidelidade, Deus não se esquece do que é feito. Numa cultura saturada por murmuração, reclamação, cinismo, Deus valoriza aquele que é fiel e fala para edificar. Vejam, quando Israel estava no deserto e todo o povo murmurava, havia dois homens que não se deixavam levar pela onda da maioria. Josué e Caleb levantaram a voz, foram fiéis até ao fim. Sobre quem é que foi escrito o memorial até aos dias de hoje? Foi sobre a maioria? Não! Foi sobre Josué e Caleb. Ninguém sabe os homens o nome daqueles que murmuraram. Foram esquecidos, a palha levou, foi levada pelo vento. Mas o nome de Josué e Caleb permaneceram porquê? Porque foram fiéis, mesmo quando mais ninguém foi. Esta minoria, dois homens, no meio de milhares de homens, honrou o Senhor e o seu nome permaneceu até aos dias de hoje. O mesmo acontece com cada um de nós se formos fiéis. A multidão desaparece, a maioria desaparece, o nome daqueles que são fiéis permanece. Diz Números 14, 8. E o Senhor há de ser bom para conosco e há de conduzir-nos até à terra. Irá dar essa terra como propriedade para cada um de nós. Foram fiéis até ao fim. E por isso puderam entrar onde nenhum dos outros pode entrar. Sobre estes homens, memórias eternas foram escritas. As nossas palavras podem construir ou podem destruir isso. As nossas palavras podem edificar a nossa família, podem destruir a nossa família. Podem edificar o nosso casamento, podem destruir o nosso casamento. Podem edificar o nosso local de trabalho, podem tornar o nosso local de trabalho um inferno. As nossas palavras têm o poder de gerar locais saudáveis ou podem gerar locais onde a destruição é permanente. Mas quando nós estamos à espera verdadeiramente do Rei que vem, a nossa postura é de edificação. Vivemos num tempo onde a nossa voz se perde rapidamente. E isso faz com que as nossas vozes sejam vozes ansiosas, confusas, violentas e saturadas de opinião. Nós gostamos muito dos achismos. Principalmente se for o nosso. A nossa sociedade está constituída com base naquilo que são opiniões nossas, pessoais, e não estão firmadas em verdades absolutas. A verdade absoluta desapareceu sobre a face da terra. Agora, tenho que vos dizer, isso não é algo dos dias de hoje.
O exemplo de Josué e Caleb é exemplo disso. Naquele momento, só 2 homens é que permaneceram fiéis à verdade absoluta. Todos os outros acharam alguma coisa e perderam-se no deserto. Advento é tempo de lembrarmos que a voz que prepara o caminho é sempre minoritária. A voz que segue o Senhor vai ser sempre minoritária. Muito cuidado quando acharmos que todo o mundo que nós conhecemos, que todo um país é cristão. Digo-vos isto muitas vezes. Se todos aqueles que se dizem cristãos no mundo fossem discípulos de Jesus, o mundo não estaria como está. Não podia estar. Era impossível que estivesse. Se houvesse 1 bilhão de pequenos cristos sobre a face da terra. Porque um só transformou todo o mundo ocidental conhecido. 12 espalharam-se sobre o império. 500 espalharam-se sobre o império. E a transformação foi enorme. Cuidado com quem seguimos. A voz de João Batista no deserto era: preparai o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. Marcos 1:3. Há ruído suficiente, há informação suficiente no mundo. Nunca tivemos tanto ruído e tanta informação. O que falta à nossa sociedade não é voz de informação, é voz profética. O que falta na nossa sociedade é que os discípulos de Jesus que se assumam como discípulos de Jesus. Não negociem os seus valores. Proclamem a sua fé. Não abandonem o seu Senhor. O que o texto hoje nos diz é que quando essas vozes se levantarem na presença do próprio Deus, serão levantados memoriais eternos. O seu nome, o nome de cada um de nós não será esquecido quando isso acontecer. Nunca mais será esquecido. E eu acho que, pelo menos aqueles que cresceram em igreja, conseguem reconhecer na sua história das igrejas onde passaram homens assim, mulheres assim. E pode não ter sido propriamente os pastores, ou os presbíteros, ou os diáconos. Pessoas humildes, que não negociavam a sua fé, por muito humildes que fossem. E que ficaram escritos no nome das igrejas. Porque foram fiéis. Foram fiéis até ao fim. Homens que mantiveram a sua fé. Mulheres que mantiveram a sua fé e deram um testemunho. Aqueles monitores de escola dominical, os professores de escola dominical, principalmente mulheres, antigamente, que cuidavam das crianças e educavam as crianças, muitas vezes, da forma que as famílias não conseguiam educar. Aqueles homens que não negociavam valores, que não fugiam ao IRS, que não tentavam dar a volta às leis, mas que honravam a sua palavra. Sobre eles foram levantados memoriais. E se querem, se não se recordam disso, peguem qualquer livro da história de qualquer igreja e vão ver lá nomes escritos. Memoriais foram levantados porque houve homens fiéis, mulheres fiéis. E o texto continua, versículo 17. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles voltarão a ser meus. No dia que eu vou preparar, eles serão a minha propriedade. Terei compaixão deles como um pai se compadece do filho que lhe obedece. Então, Deus não somente ouve, Deus também sente. A expressão a minha propriedade é uma expressão que percorre todo o povo de Deus e revela quem Deus é na relação que tem com o povo. Se forem a Êxodo 19, 5, nós vamos ver que essa expressão é aplicada aos israelitas desde muito cedo. Êxodo 19, 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, Deus diz que, apesar de
toda a terra, terra mesmo, ser dele, todo o pó, ser dele, as pessoas que habitam na terra também vão passar a ser propriedade sua. Não há nada que esteja afastado do poder do Pai. E esta é uma linguagem de intimidade e de amor. O que Deus está a dizer é: vocês nunca deixarão de ser meus. Nunca deixarão de ser meus. E nesta época pós-moderna é complicado, porque nós achamos que aquilo que dá valor é a produtividade, é o desempenho, é a autoimagem, é a aceitação social, e Deus diz que não é nada disso que nos dá valor. O que nos dá valor é o nosso Pai. É saber a quem pertencemos. Porque se não formos propriedade de Deus, tudo aquilo que nós temos vai criar um grande vazio no nosso coração. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é que achamos que o vazio que temos no nosso coração, que a ansiedade que temos no nosso coração, que a falta de identidade que temos no nosso coração se deve a produzirmos pouco, ou não produzirmos aquilo que gostaríamos de produzir. E Deus sempre nos diz, nunca será isso a preencher o vazio do nosso coração. O que irá preencher o vazio do nosso coração será sempre a identidade que nós temos no Pai. Saber de quem somos filhos. Então, Deus declara a cada um de nós que somos propriedade especial. Nós somos um tesouro para Deus. E esta é a razão para Ele nos ter comprado, para Ele nos ter amado, para Ele continuar a olhar para nós. Nós somos sua propriedade. A história de Natal conta-nos isso. É uma história de Deus a escolher. Primeiro, Deus escolhe um lugar pequeno e esquecido. Belém. Depois, Deus escolhe uma adolescente desconhecida. Deus escolhe um carpinteiro humilde. Deus escolhe um quarto de hospedagem completamente improvável. E Deus escolhe pastores anónimos para serem as primeiras testemunhas. Nada tem a ver com mérito. Tem a ver com escolha. Se achamos que vamos conseguir alcançar as bênçãos de Deus pelo nosso mérito, nunca iremos conseguir fazer isso. Irá sempre ser pela nossa fidelidade. Malaquias está em perfeita sintonia com o nascimento de Jesus. Ele reforça a ideia de que Deus é sempre fiel à minoria que também é fiel. Nunca vai interessar o tamanho da igreja, mas a fidelidade da igreja. Hoje, cada um de nós é convidado a olhar para o seu coração e para a sua mente e avaliar-se o quão fiéis nós somos a Deus. Se somos esta minoria ou se pertencemos à maioria que fala Malaquias. Somos a maioria que canta louvores, levanta as mãos, baixa os braços, faz oração, vai à igreja, dá o dízimo, mas o coração está esfriado espiritualmente? Ou somos uma minoria fiel que pode fazer tudo isso ou não fazer, mas que não se esquece que o Rei está entre nós? E aí começa a nossa possibilidade de regressar a casa. Não há mal em nós reconhecermos que o nosso coração está frio. O problema é quando nem sequer queremos confrontar o nosso coração com essa possibilidade. Só podemos regressar à casa do Pai quando no meio da pocilga reconhecemos: eu em casa do meu Pai, pelo menos tinha que comer. Quando nós não reconhecemos sequer que estamos no meio da pocilga, como vamos regressar a casa? O primeiro passo para a restauração espiritual de alguém é reconhecer o estado onde está. E Malaquias é muito frontal. Como está o nosso coração? É um coração esfriado espiritualmente ou pertencemos à minoria que não deixa de falar de Deus? Onde quer que esteja. Temos esse cuidado constante de Deus para com homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia. E esse é o cuidado que nós podemos sentir também quando regressamos à casa do Pai, quando decidimos ser fiéis. Vejam, Noé passou por circunstâncias terríveis, avassaladoras.
teve que tomar decisões angustiantes. Noé teve que fechar a porta a centenas de pessoas para que fossem mortas, para ser obediente a Deus. E o que é que acontece? Noé e a sua família são salvos no dilúvio, porque foi fiel e obediente. Daniel, porque foi fiel e obediente, esteve numa cova cheia de leões e foi poupado. Paulo e os seus companheiros, porque foram obedientes, foi poupado no meio do terremoto em Filipos. O problema não são as circunstâncias, é se somos ou não fiéis. No Advento, Deus lembra-nos que Deus cuida daqueles que são seus. E nós somos chamados a sermos fiéis. E o último versículo deste texto diz: assim verão de novo a diferença que existe entre o bom e o mau, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Este versículo é complicado, porque o que o texto vai dizer é que a luz irrompe no meio da escuridão, mas a luz vai também eliminar as diferenças que existem. Na escuridão, todos somos iguais. Quando a luz vem, o texto diz: agora vamos saber quem é que segue o Senhor e quem não segue. Quem é justo e quem é injusto. Aqueles que são obedientes e aqueles que não são obedientes. Este é o problema da luz. E é por isso que muitas vezes nós temos medo da luz e não trazemos luz e verdade às nossas conversas. Não trazemos luz e verdade às nossas relações. Porque a luz mostra aquilo que nós somos. E é desafiante, às vezes, encarar aquilo que nós somos. O que o texto diz é: quando nós descobrimos quem somos, também vamos eliminar de forma especial aqueles que são justos e que são reflexos de Jesus. Manter todos na escuridão não é opção, porque isso significa que aqueles que são reflexos de Jesus nunca irão brilhar para o mundo que os rodeia. Amigos, a fidelidade produzirá sempre frutos de justiça. Sempre. E a luz irá trazer esses frutos à luz. As pessoas irão ver os frutos de justiça. Hoje é fácil encontrar pessoas, inclusive cristãos, que perguntam se vale a pena ser fiel. Se vale a pena ser verdadeiro, se vale a pena ser honesto, porque isso tem custos elevados. Tem custos elevados ser fiel a um Deus que nos diz que temos que negar aquilo que o mundo oferece. Tem custos elevados ser verdadeiro quando isso gera discussão. Tem custos elevados ser honesto quando isso nos faz ter menos. Amigos, a resposta é que quando nós somos fiéis, verdadeiros e honestos, estamos a refletir não o nosso caráter, mas o caráter do Pai. E quando nós refletimos o caráter do Pai, nós deixamos de ser usados como utensílios do mal e passamos a ser usados como utensílios de justiça. O mundo nunca será melhor porque os políticos vão tomar grandes decisões sobre a nossa vida e a justiça vai espalhar sobre a face da terra. Nós estamos a ver onde é que a justiça dos políticos nos está a levar neste mundo. Se queremos que o mundo seja justo, isso depende única e exclusivamente dos filhos de Deus. E da forma como nós defendemos os valores do Pai. Como nós mostramos o caráter do Pai. E só podemos fazer isso olhando para Jesus e ser iguais a Jesus. Está na altura de mostrarmos que há esperança. Que nós acreditamos nessa esperança e essa esperança tem um nome. E esse nome é Jesus. Porque quem olhar para nós vai ver quem? O nosso Senhor. Refletido nas nossas ações e nas nossas palavras. Porque vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. E que grande luz seremos quando brilharmos a luz do Senhor. Malaquias lembra-nos que o Advento não é tempo apenas de espera. É um tempo em que vivemos sabendo aquele em quem esperamos. Não é só ficarmos sentados, é nós sabermos que estamos à espera de quem é que estamos à espera e por isso vivemos constantemente, ativamente, na espera daquele que vamos receber. Temos que nos engalanar, temos que preparar a noiva,
Temos que vestir-nos da melhor forma possível, com o caráter do Senhor, revestir-nos do aroma de Cristo. Porque o Rei está a chegar à nossa vida e à vida daqueles que não o conhecem lá fora. E há de haver um momento em que Ele virá a segunda vez. E nós queremos que o mundo esteja preparado para o receber. Em tempo de advento, nós continuamos a preparar, em espera e a preparar o povo, a preparar esta sociedade para receber o Senhor. Que triste será, na eternidade, nós sabemos que houve homens e mulheres que nunca ouviram falar do Senhor e viviam ao nosso lado. Não é se aceitaram. A questão da aceitação não é responsabilidade nossa. A proclamação é responsabilidade nossa. Não é se as pessoas vão ter a sua vida transformada ou não. Isso é obra do Espírito, não é nossa. O nosso papel é falar de Jesus. É ser a minoria que não deixa de falar de Jesus. Que não deixa de dar esperança às pessoas. Uma minoria fiel que fala de forma diferente, vive de forma diferente e valoriza as pessoas e dá dignidade de forma diferente. Isso é a responsabilidade nossa. Na eternidade, quando estivermos diante do Pai, não nos será perguntado porque é que o nosso amigo não se converteu. Mas teremos que enfrentar a realidade porque é que nós não falamos de Deus ao nosso amigo. E o Pai vai nos amar na mesma. Não é uma questão de Deus nos amar menos ou amar mais. Mas que tristeza será saber que homens e mulheres não irão experimentar aquilo que nós vamos experimentar porque nós não tivemos coragem de abrir a boca. À segunda-feira é mais difícil ser cristão que ao domingo. Ou ao domingo somos todos... Ao domingo de manhã a maior parte das pessoas são cristãos. À segunda é que é difícil. Então, 3 maneiras práticas para no dia da manhã continuarmos a ser cristãos aplicando aquilo que hoje falamos. Primeiro, escolhe ter conversas que edifiquem. Há uma boa sugestão que me foi dada há muitos anos atrás e que eu continuo a dar. Se aquilo que tens para dizer não edifica em nada a pessoa ou o nome do Senhor, peço-te, por favor, não abras a boca. Amigos, homens, no casamento também funciona bem. Se o que tens para dizer não edifica o teu casamento, não abras a boca. Então, no trabalho, na escola, na família ou nos grupos do WhatsApp, onde a verborreia costuma ser muita, ou nas redes sociais, onde parece que as pessoas se transformam em animais, cuidado. Decide ser a voz daqueles que são a minoria e que honram o nome do Senhor. Se aquilo que tens para dizer não honra em nada o nome do Senhor, se não honras o nome do Senhor, vais honrar outro nome qualquer, mas não será o do Senhor. E não serás reflexo do Senhor, serás reflexo de outra coisa qualquer que não o Senhor. Então, escolhe conversas que edificam e afasta-te e nega-te de ter conversas que não edificam. Segunda coisa, trata alguém como um tesouro. Pensa em alguém que Deus colocou no teu caminho e que é uma pessoa difícil. Exatamente a primeira pessoa que vos vem à mente. Essa pessoa difícil que está no vosso caminho. Pode ser um colega difícil, um vizinho carente, um idoso esquecido, um familiar ferido. Trata essa pessoa como Deus te trata a ti. Não és melhor do que ela para Deus. Então, trata essa pessoa da mesma forma que Deus te trata a ti em Cristo Jesus, com valor e com compaixão. Então, primeiro, escolhe ter conversas que edificam. Segundo, trata alguém como um tesouro. E não escolham a pessoa fácil. Foi exatamente a primeira pessoa que vos veio à mente. De pessoa difícil. É essa que vocês são chamados a honrar. E terceiro, faz uma escolha pequena, mas que torna a diferença visível. Uma decisão de integridade. Esta tem a ver com prática, com a ação diária,
Coisas que ninguém pode ver sequer. Recusa atalhos morais. Não escolhas atalhos para resolver os teus problemas. Diz a verdade, mesmo que tenha consequências difíceis para ti. A mentira a longo prazo tem um poder de destruição muito maior do que qualquer verdade dita no momento. Honra um compromisso. Que a tua palavra, o teu sim seja sim e o teu não seja não. Se as pessoas não confiam na tua palavra, deixam de confiar em ti. Se tu não confias na tua palavra, tu deixas de confiar em ti. E por fim, pede perdão. Se há algo que tens que pedir perdão, não atrases mais. Muda o teu caráter para ser igual ao caráter de Jesus. Pequenos atos fazem irradiar grandes quantidades de luz à segunda-feira e depende dos discípulos de Jesus. Já foi colocado no grupo as perguntas para os grupos familiares ou para os cultos familiares. Durante a semana podem ver quais são as perguntas e aplicar à vossa vida. Mesmo quem não tem grupo familiar, aconselho-vos vivamente a começar a ter cultos familiares. Se não sabem como, podem começar respondendo em família às perguntas que são lançadas para ver como é que podem aplicar às vossas vidas o que é falado ao domingo de manhã na igreja. Se queremos ser unicamente cristãos de segunda-feira, nós somos como a maioria do tempo de Malaquias, que não vê a sua vida transformada, que está esfriada espiritualmente e que não faz qualquer transformação e mudança no mundo que a rodeia. Está na altura de, dentro da igreja, como dizia Malaquias, começando naqueles que lideram a igreja, os sacerdotes, os filhos de Levi, os que lideram as equipas, os que servem na igreja, verem o seu coração avivado. Quando isso acontecer, a sociedade, a comunidade será avivada, e quando a comunidade for avivada, a sociedade começará a olhar para nós e começar a ser transformada, mas tem que começar, amigos. Tem que começar em nós.